Olá, graças a Deus por mais um dia. Vamos neste momento para mais uma parte do principal trabalho que Deus quer que os seres humanos façam na Terra. Evangelizar o Evangelho eterno, que é a palavra de Deus, a palavra da verdade. Até porque Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há libertação para os pecadores sem que não seja conhecer a própria palavra de Deus. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 9, versos 27 e 28. Mais uma vez, nesses dois versos desse capítulo, volto a avisar que, de acordo com as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus ela tem que ser dirigida aos ouvidos de quem ouve, na presença de quem estiver presente no momento, ou só de ouvir a voz de quem está falando ela, falar com verdade. Não diminuir e nem acrescentar. Tenha muito cuidado. Vamos para essa parte. Capítulo 9, versos 27 e 28. Veja bem, 27. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Isaías já clamava acerca das nações. As nações da terra iriam ser corrompida pelos enganos de Satanás. Satanás usa, assim como usou a antiga serpente no jardim do Éden, para enganar, seduzir Eva, e Eva enganar Adão, para que hoje existe o pecado, e desse pecado leva à morte. Devemos entender que existe duas mortes. A morte física, que é a doença pelo pecado, todos vão morrer. E a segunda morte é a morte eterna, que não vai ter direito à salvação eterna. Todo ser humano deve lutar pela salvação contra a morte eterna, que é a segunda morte. E Isaías já proclamava ao povo na terra, clamava a Deus acerca do povo na terra. E ainda disse que somente o remanescente salvará. Quem são os remanescentes? Vamos lá para Apocalipse 14, 12, que está escrito: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E que muito se vê os falsos profetas enganando a multidões de pessoas na terra, dizendo para o povo que não precisa guardar o mandamento de Deus, que não precisa mais guardar mandamento. Olha, aí está o início do engano de Satanás, porque os mandamentos de Deus são as ordenanças de Deus para o povo na terra, para viver em obediência a Ele, porque Ele passa a ter misericórdia do povo. Lá em Êxodo 20, verso 6, disse assim, em Êxodo 20, verso 6, diz, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí está os remanescentes, são os que amam a Deus e guardam os mandamentos. Que quem ama a Deus de verdade, guarda os mandamentos de Deus e luta para guardar os mandamentos de Deus. Êxodo 20, verso 6. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos.
Aí vai lá para Apocalipse, aqui é Êxodo 20, vai para Apocalipse, que é o novo como diz o novo mandamento, como eles dizem, como os falsos pastores dizem, Êxodo 20 diz, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Para ser santo para Deus, por mais pecadores que somos, mas Deus ainda tem como santos, precisa duas características para conhecer o santo para com Deus. Guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus Cristo, que só por Jesus Cristo, pelo perdão de Jesus Cristo, seremos salvos. Por que pelo perdão de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo foi o único que pisou nessa terra que não pecou, e agora o sangue dele é que faz expiação pelo povo para que Deus salva. A única coisa que Jesus Cristo mudou foi a lei do sacrifício de sangue. Aí sim, Jesus mudou, que não precisa mais sangue de animais, para fazer a expiação pelo pecado do povo, e sim, a expiação do sangue de Jesus Cristo. Essa é o único fator que mudou após a vinda de Cristo, após a morte de Cristo, após o sangue de Cristo derramar sobre a cruz, sobre a terra para nos salvar. Mudou, não precisa mais sangue de animais, e sim o sangue de Jesus Cristo. Mas os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, são mandamentos que é para estar guardando, aqui está escrito. E quem não obedecer, não está junto com os remanescentes do povo de Deus. E Israel significa as nações da terra. Que estão. Isaías já proclamava, já pedia a Deus misericórdia por esse povo. Por isso, observe, cuidado com os falsos profetas usados pelas antigas serpentes.